A Rádio Web Fraternidade apresenta Eulália Bueno, no 3º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Surge a Era Nova, só Deus é vida, somente o bem é meta. Nosso carinhoso boa tarde a todos. Esse abraço afetuoso que exalamos a partir daqui para envolver todos os nossos irmãos que estão a diversas distâncias, em outros países, conectados a este evento, que é um filho especial dessas locomotivas do amor, da divulgação da doutrina espírita, que são Rubens e a Divina, que não hesitaram em carregar sobre os ombros essa cruz de sacrifício para divulgar o bem. E que nós dimensionamos, pelo tamanho do evento, com o que realizamos todos os dias, que nos trazem tantas aflições, não é verdade? Então imaginem quantos tropeços, quantos obstáculos testaram a fé, a renúncia da própria convivência familiar e outros obstáculos dolorosos que estão fazendo flores florescer e perfumar todos os nossos corações. Então, que Jesus abençoe a Web Rádio Fraternidade, fortaleça e ampare esses nossos irmãos, a quem agradeço profundamente a honra de estar aqui. Falar de Deus. Nós nos lembramos dos Salmos de Davi, no seu canto 19, que diz: os céus glorificam a glória de Deus, e o universo engrandece a obra que saiu de suas mãos. E que somos cada um de nós. Em 23 de novembro de 1793, na cidade de Paris, na Catedral de Notre-Dame, um homem, um grande ativista da Revolução, entre centenas deles, chamado Pierre Gaspard Chaumette, em nome de todos os que lutaram naquela terra dos iluministas, dos enciclopedistas, aquele solo escolhido por Jesus para acolher o espírito Allan Kardec. Ele, com a catedral cheia, declara a morte de Deus e diz: se todos nós que aqui estamos fomos capazes de sobreviver à miséria, à opressão exercida pela casa dos Bourbon, para que necessitamos de Deus? Ele não intercedeu por nós. Então agora já encontramos o caminho através da razão, do pensamento livre, e, portanto, podemos nos desprender dos atavismos dessa divindade, porque descobrimos que não precisamos acreditar em algo que não existe. Esse movimento
tomou um corpo muito grande e desviou, a partir de então, a trajetória moral a que a França estava destinada. Como tão bem disse Haroldo Dutra ontem, ao explanar sobre o livro A Caminho da Luz, naquele instante em que Jesus envia tantos discípulos como Sócrates à Grécia e disse: agora vai dar certo. Renovava-se essa esperança na França. Encarnado, ali estava um dos antigos Césares, numa missão específica, que era apaziguar o ânimo, era tornar seguro o solo da França. Napoleão Bonaparte foi chamado no último dia do ano de 1799, exatamente para trazer a religião de volta. Porque desde o momento em que Chaumette declarou a morte de Deus, todos os palácios episcopais foram vendidos. Todas as catedrais foram dedicadas ao iluminismo, aos pensadores da época. E cabia a Napoleão reintegrar a sociedade francesa a Deus, para que Allan Kardec pudesse trazer o Consolador prometido. Essa negação de Deus foi tão drástica que, a partir dela, houve uma cavalgada de atitudes nefastas e tristes que vieram comprometer ainda mais aqueles espíritos, de tal forma que Nietzsche, no livro Assim Falava Zaratustra, fez uso do personagem o louco para dizer: se Deus morreu, quem vai acender as luzes das estrelas? Quem vai dar comida aos pássaros dos céus e aos peixes do mar? Se Deus morreu, o que são então agora as igrejas, senão mausoléus da sua memória? Mas essa negação de Deus foi muito mais além. Ela se repetiu na Primeira Grande Guerra Mundial, posteriormente na Segunda Grande Guerra Mundial, fazendo com que teólogos holandeses fizessem um manuscrito alegando a inexistência de Deus e declarando-se cristãos pelas provas específicas que haviam da existência de Jesus. E na década de 60, um homem extraordinário, que por 40 anos foi diretor do Museu de História Natural e da Academia de Ciências de Nova York, chamado Cressy Morrison. Ele publicou um artigo chamado Razões para Crermos em Deus. E se estamos hoje aqui, neste evento reunidos, vivenciando horas difíceis, em que as nossas almas atormentadas não conseguem, muitas vezes, se despir do ego, das preocupações que somente Ele nos traz, porque quer ser sempre mais do que é. Se nós não nos despirmos
momentaneamente, de nós mesmos, para sentirmos a essência de Deus em nós. Depois de todo o empenho deste evento, de toda a dedicação dos colegas que aqui participaram, todo o trabalho de cada um de nós que aqui veio, sairemos como os templos vazios a que o louco de Nietzsche se referiu. Sairemos forçosamente, compulsoriamente, a caminho da era nova, carregando todas as aflições, porque sequer olhamos o céu. E ao olhá-lo, perguntarmos: quem foi que fez obra tão grandiosa? E se nos dermos ao trabalho de pegarmos um saquinho, como aquele que a gente usa para fazer o sorteio do amigo secreto, colocarmos nesse saquinho 10 moedinhas de 5 centavos, numeradas, e se tirarmos logo na primeira investida, sem olhar, a moeda de número 1, nós teremos acertado 1 em 10 possibilidades. Mas se retornando essa moeda, na sequência retirarmos a de número 1 e a de número 2, nós teremos acertado 1 em 1000 possibilidades. Porém, retornando a moedinha, se conseguirmos tirar de 1 a 10, sem erro algum, na sua perfeita sequência, nós teremos acertado 1 em 10 bilhões de possibilidades. Nós poderíamos ter criado uma única estrela? Não. No entanto, somos capazes de tomar de uma aflição e encapsular a alma, sem nunca olhar o céu, que numa noite límpida nos permite a olho nu ver 5.000 estrelas. Por um binóculo, 15.000. Se nós tivermos a oportunidade de ir a um planetário ou de olhar por um telescópio comum, veremos 150.000. Se tivermos a chance de nos dirigirmos a Palomar, na Califórnia, através do telescópio de Monte Palomar, veremos 30 milhões de estrelas. Mas se nós simplesmente tivermos acesso às límpidas lentes já ultrapassadas do telescópio Hubble, que está colocado fora da atmosfera da Terra, nós enxergaremos 1 bilhão de estrelas. Das aproximadamente 200 bilhões de estrelas que cintilam apenas na nossa galáxia. Entre 100 bilhões de galáxias, como tão bem disse Davi, cantando a glória de Deus. Deus é amor, disse João. E o seu amor é tão perfeito que quando foi estabelecida a atmosfera da Terra, ela foi de 60 quilômetros, porque se fosse de 40, nós não estaríamos aqui. Os milhares de meteoros que a invadem diariamente não teriam espaço suficiente para se pulverizar. Tão poucos quilômetros de diferença. E a vida, mesmo diante dessa grandiosidade,
de todas essas comprovações científicas anotadas por Cressy Morrison, ainda se apegam muito mais às atitudes revoltosas cuja voz ecoou na Catedral de Notre Dame para aclarar e afirmar a inexistência de Deus. Os momentos são difíceis, sim, mas nós não podemos negar a nossa essência divina. E retomando o nosso olhar sobre o próprio planeta que nos abriga, e que, embora aparentemente nos consideremos aqui sentados, parados, nós viajamos a 1.600 quilômetros por hora, que é exatamente a velocidade que a Terra tem para criar o dia e a noite. Mas se não fosse 1.600, se tirássemos um zero, os nossos dias seriam de 240 horas. Se 24 horas ainda não conseguem receber de nós a administração lúcida do espírito imortal que somos. Como bem diz a pergunta 88 e sequentes do Livro dos Espíritos, falando que somos alma e que o pensamento é um dos nossos atributos. Então, que através dessa inteligência admirável, ainda somada pelo quesito moral, nós não conseguimos vivenciar 12 horas do dia, mais ou menos 12 horas da noite. Imaginem 240 horas. Imaginem 120 horas daqueles dias terríveis de calor nesta cidade. Ou aquele frio intenso, sem uma única luz do sol perdurar por 120 horas. E o dia glorificando a Deus nos convida através do véu que se desvanece na madrugada para fazer raiar o sol, a construirmos, através da nossa essência, a glória do Criador nas pequeninas coisas que fazemos. Porque a essência divina em nós clama para sair. E nós a afogamos com a nossa descrença. Porque continuamos sendo os homens que colocam em xeque a presença de Deus em nós. Somos aqueles que dizemos: onde está Deus que me permite sofrer tantas coisas em sequência, ignorando tudo que foi exposto pelo nosso amigo Jorge Elahá, na beleza do Livro dos Espíritos, que nos clareia o horizonte, nos demonstrando quanto ainda nos falta realizar. Quanto estamos fechados, ilhados dentro da própria alma, apenas alimentando as decepções, as aflições, ao passo que poderíamos simplesmente nos desprender para podermos abarcar essa grandiosidade e dizer: ora, se Deus toma conta da estrela, do peixe, da flor, que dirá de nós mesmos? Lembrando que no seu instinto, o João de Barro constrói a sua casa, e para dar inveja aos mais exímios meteorologistas, ele não erra. Ele constrói na primavera, ergue o seu biquinho, sente a brisa, e de onde ela sopra, usando apenas o instinto,
Ele sabe para que lado deve construir a saída da sua casa, a fim de que não sofra os ventos do inverno, colocando em risco a sua prole. O João de Barro não tem a inteligência, não é ainda um espírito individualidade imortal. É um princípio espiritual em evolução. O que diria de nós se fechássemos os olhos como ele e detectássemos de onde estão vindo as nossas aflições? Qual não seria a grandiosidade da construção que poderíamos fazer para sofrermos menos? Porque o sofrimento não são os acontecimentos em si, mas é a forma como a minha alma reage aos acontecimentos. Eu gosto muito de contar uma experiência narrada certa feita por um locutor de rádio que, estando a realizar um programa, foi ouvido por uma mulher viúva, muito pobre, que tinha 7 filhos, o mais velho em torno de 13, 14 anos, o mais novo bem pequenino, e que lhe impossibilitava a necessidade de cuidar deles e a dificuldade de encontrar um local para os acolher, fazia com que ela precisasse ficar em casa e não pudesse trabalhar para angariar recursos. Então, enquanto ela procurava ajustar a sua vida, ela foi vendendo tudo que tinha, mas não vendeu um rádio. Um rádio. Porque aquele rádio era o modo que ela encontrou para distrair os filhos quando eles choravam de fome. E ela não tinha nada para lhes dar. Então, normalmente, ao anoitecer, eles se queixavam de dores por fome. E ela colocava uma música. Começava a falar de Deus, começava a cantar, fazia com que eles dançassem até a exaustão. E aí eles dormiam, sem lembrar que não haviam comido absolutamente nada. Porém, ela passava o momento mais doloroso. Já há uma semana, os seus filhos só recebiam água. Mas a fé, a certeza absoluta daquela mulher na existência de Deus. Não havia cultura, mas havia sabedoria. E ela tinha certeza que do laboratório da natureza, Deus tinha os espíritos benevolentes que ali naquela água colocavam o alimento para que seus filhos não morressem. E então ela escuta no rádio. O locutor diz: ei, você que está nos ouvindo, se você pode nos dar uma prova da existência de Deus, ligue para nós. E ela correu à vizinha, pediu o telefone emprestado e narrou a sua experiência e disse para o locutor: se Deus não existe, como é que meus filhos estão sobrevivendo há uma semana sem nenhum alimento? Eu tenho certeza, moço, que Deus vai mover alguém. Porque todos nós, sabe, moço? Todos nós somos filhos de Deus. Alguns rebeldes, outros dóceis. E eu sei que Ele vai agir em alguém neste momento, que em nome dEle trará o trabalho para a minha vida e o alimento para os meus filhos. E tinha alguém ouvindo, que era ateu. Um grande comerciante, um homem muito rico. E ele viu aí a grande chance
de fazer um marketing das suas empresas e, ao mesmo tempo, provar para todos que ouviam que Deus não existia. Então, ele encheu um caminhão de tudo que podia, chamou 2 funcionários de confiança e disse: vão lá, vão entregar. Eu já comuniquei à rádio, quero que façam a cobertura de tudo. Mas quando aquela mulher perguntar quem foi que mandou, digam em alto e bom tom: foi o diabo. E se ela não perguntar, vocês vão dizer mesmo assim para ela. Vão perguntar: a senhora não vai querer saber não quem foi que mandou? E se não perguntarem, estão despedidos. E eles saíram com a tarefa árdua. Mas quando estacionaram o caminhão e começaram a descarregar, aquela mulher em prantos, ajoelhada, só dizia: muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. E não perguntou. E aí, eles, em nome do emprego, lhe disseram: ô dona, a senhora não vai querer saber, não? Quem foi que mandou isso tudo? Não vou não, meu filho. Não vou não. Porque eu tenho tanta certeza de Deus, que eu sei que quando o meu bom Deus manda, até o diabo obedece. Que bom. Que bom seria se nós, seres imortais, tivéssemos essa certeza. Nós que aqui estamos, temos uma responsabilidade ímpar. Podemos ter qualquer tipo de aflição. Não importa. Mas só o fato de estarmos aqui nos fala que fomos as almas dóceis que aceitaram o convite. Nós que estamos aqui, talvez tenhamos vencido 1000 dificuldades para chegar aqui. Eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim particularmente, eu tenho certeza que Deus cuida de mim de uma forma tão especial. Tão especial. E eu fico tão triste quando algo acontece na vida e eu não ajo de acordo com a minha essência. Nós somos os convidados para abrir as portas da nova era. Não tenham pressa. Também não tenham pressa de ir embora do céu. Nós estamos aqui mergulhados numa pleiade de espíritos generosos, muitos de alta envergadura. Aqueles que nós nunca imaginamos que iríamos chegar perto. Aqueles que nós dizemos apenas superficialmente: ah, mas quem sou eu para, por exemplo, receber um abraço de Bezerra de Menezes? Eu sei que ainda sou um espírito deficitário, mas isso não nos incapacita para fazer o bem, em nome de Deus. Para sermos a manifestação da divindade nas pequeninas coisas que nos são entregues, porque Deus não nos pede grandes obras. Somos convidados a atuar na renovação planetária a partir da nossa própria casa, principalmente no convívio com os nossos entes queridos, olhar para eles e dizer: há uma razão que foge ao meu entendimento para Deus ter colocado você do meu lado. E se eu, obviamente, não consigo compreender essa razão, faço o melhor.
porque o melhor nunca se perde. O bem vai engrandecer sempre, vai receber a nossa colaboração na medida do entendimento que tivermos de Deus. Portanto, por que é que vamos permitir que a nossa alma seja invadida por esses maus presságios que fazem de todos os setores da sociedade, da terra? Por que que agimos diariamente como se estivéssemos querendo roubar o lugar de Deus? Querendo absorver todas as pessoas, comandar todos os acontecimentos? Porque se nos perguntarem, você é feliz? Eu sou feliz na medida em que tenho o comando de tudo que acontece. Como se manipulasse um computador, que aliás, Deus nos presenteou com um exímio computador. Porque nós, biologicamente falando, temos um conglomerado celular que canta a glória de Deus, que é um cosmos onde brilham sem cessar, segundo afirma a biologia, em torno de 75 trilhões de estrelas, chamadas células, sob o nosso comando e a confiança de Deus. Apenas em nossa caixa craniana, compondo o nosso campo encefálico, nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios, que traduzem como um programa todos os pensamentos do espírito, transformando-os em hormônios que exteriorizam no nosso corpo aquilo no que investimos. E um neurocientista, um neuropsiquiatra, Michael Persinger, canadense, um neuropsicólogo indiano chamado Vilayanur Ramachandran e a física inglesa Dana Zohar conseguiram comprovar através de exames de neuroimagem que em algumas situações, na deles especificamente acompanhando pessoas que estavam sob diagnóstico de um tumor cerebral, que receberam doses de glicose para avaliar a velocidade com que esse tumor evoluía, porque os tumores são células famintas. E quanto mais elas roubam nutrientes, mais rapidamente o tumor cresce. Células famintas de amor, com certeza, de amor. E eles descobriram que é muito mais forte que o metabolismo dessas células, num pequeno grupo, havia um outro metabolismo neofrontal. E se perguntaram, o que está acontecendo? As pesquisas avançaram por anos a fio, obedecendo todos os protocolos de pesquisa, e ao final eles deduziram aquelas pessoas cujo metabolismo do neocórtex frontal exalava uma luz radiante superior a tudo que já haviam visto, era um ponto correspondente de religiosidade, porque aquelas pessoas estavam verdadeiramente, lucidamente, conscientemente vinculadas com a divindade. E sem saber como agir, eles deram a esse ponto o nome de ponto de Deus. E Dana Zohar foi mais além. Disse que o homem, ela é materialista, evoluiu de tal maneira que o seu organismo já conseguiu materializar um ponto de contato com Deus. Nós queremos mais alguma prova
da grandeza de Deus em nossas vidas? Se eu estou com Deus, mas é muito fácil. Eu não estou com Deus porque vou ao templo religioso e falo, pedindo desculpas aos que não são espíritas, e fazendo como Haroldo Dutra fez recentemente no Congresso do Pará. Eu falo direto aos espíritas. Nós, que temos uma doutrina lúcida, apoiada na ciência e na filosofia, não para criar dogmas, rituais, mas para nos apresentar a forma de agir coerente com aqueles que buscam evoluir. O que é que estamos fazendo da dádiva que recebemos? Quantas vezes no nosso dia a dia, não na casa espírita, nós somos instrumentos da manifestação de Deus. Nas pequeninas coisas, velando o sono de alguém que amamos. Quantas pessoas acordam de manhã, muito cedo? Aliás, são obrigatoriamente as primeiras que têm que acordar, mas não satisfeitas, dizem: se eu acordei, todo mundo tem que acordar. Então bate as portas, procura tudo, em todo lado, chuta a cama, fala alto, esbraveja. Quantas vezes nós, ao nos dirigirmos a quem está ao nosso lado, não importa, agora mesmo, quem está do seu lado? Você conhece? Você perguntou o nome? Você abraçou? Sabe quem é? É Deus. É Deus. Porque eu creio que não exista ninguém aqui incriado, ou que não seja filho de Deus. Se Deus é amor, e a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, sabiamente feita por Kardec, é: que é Deus? E a resposta maravilhosa: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, o que sou eu? Senão a essência das estrelas. A matéria que me compõe é a mesma que compõe o universo de Deus. Esse universo que foge ao nosso entendimento, que extrapola todas as medições da ciência, que faz com que a ciência se estanque, sem poder dizer até onde ele vai. Eu uso o termo infinito para nos lembrar da grandiosidade de Deus. James Jeans, um astrofísico inglês, certa feita, ao lhe perguntarem: o senhor pode nos dizer qual a distância que existe entre uma estrela e outra? E ele fez tantos cálculos, e disse assim: se nós pegarmos um avião supersônico, chegarmos na altitude máxima, sobrevoando a Eurásia, a soma dos continentes da Europa e da Ásia, e soltarmos 3 abelhinhas, elas terão infinitamente menos espaço para voar do que há entre uma estrela e outra. Mas nós somos as estrelas mais lindas que Deus criou. Ele não nos colocou a grandes distâncias. Aliás, Ele pede
que nos anulemos, que nos desvistamos do nosso ego e não nos afastemos um do outro para brilhar sozinhos. Que não mantenhamos a distância de um braço, mas de um abraço. Que nós sintamos mais como irmãos que somos, para ouvir, perceber e nos condoer pela dor do outro. Porque o outro é parte de nós mesmos. O sofrimento não é castigo de Deus, nem tampouco as provas ou expiações que vivemos, mas o modo como nos distanciamos dele, o modo como procuramos encher o templo da nossa alma e dizer: se eu estou saindo todos os dias para trabalhar, se eu enfrento o inverno, o verão, se eu atravesso longas jornadas ganhando tão pouco, se eu estou ultrapassando a recessão econômica, se eu estou conseguindo conviver com tanta agressão, com tanta violência, para que eu preciso de Deus? Aliás, acho mesmo que Deus deve ser a criação de alguém que quis colocar para além algo maior, que nos iluda o suficiente para seguirmos adiante. Não, não é isso. Deus preenche cada vão, cada espaço, mas Ele não consegue preencher as almas que se fecham sobre si mesmas e que diante de toda a perfeição do macro e do microcosmos, dos sóis que brilham na imensidão e das células que brilham em cada ponto do nosso corpo biológico, Deus se manifesta. No início do século XX, na Universidade de Berlim, um professor que não aceitava a existência de Deus pergunta a uma sala povoada de alunos: alguém aqui tem certeza da existência de Deus? Todos balançaram a cabeça que sim. Foi Deus que criou tudo que existe? E um aluno mais atiradinho disse: claro, professor. Ele criou tudo que existe? Sim. Então Deus criou o mal. E ele ficou sem palavras. E o professor, regozijado com a situação, acrescentou: diz que tudo que fazemos parte da nossa essência. Então, se Deus criou o mal, Deus é mau. Silêncio. Então, um aluno que estava no fundo da sala se ergue e diz: professor, posso lhe fazer uma pergunta? Sim. Professor, o frio existe? É óbvio que existe. Você nunca sentiu frio? Sim. Mas o frio não existe. A física diz que o frio é a ausência de calor. Porque você estuda os corpos pelas suas temperaturas. E quando elas se aproximam da faixa do zero, a ausência de calor, a isso se dá o nome de frio. E o professor ficou calado. Professor, a escuridão existe? É claro que sim. Não. Porque ninguém mede a escuridão. Nós medimos a intensidade da luz. O prisma de Newton decompõe todas as tonalidades da luz branca. E a ausência de luz nós chamamos de escuridão. E o professor calou-se. Professor, o mal existe? Ora, não me venha com essa. Só falta você também me dizer que não se mede o mal?
Não se mede o mal pelas agressões, pelos estupros, pelos assassinatos? Você nunca viu o mal? Ele disse, não, nunca vi. Eu vi a ausência do bem. E a ausência do bem é a ausência de Deus. Você não tem cópia. Não tem cópia. Foi criado com tal dedicação para o bem. Você é parte da essência de Deus. Olhe para dentro de si. Não permita que o mal encontre guarida no vazio e na distância que se impõe de Deus. E por onde for, manifeste Deus em você. Colabore com a regeneração. Afague mais. Sorria mais. Abrace mais. Por favor, não divulgue o mal. Quando o mal, ou melhor, quando a ausência do bem for gritante, recorra a Deus, por você e por todos que estão envolvidos, distanciados do Pai. Se você, ao sair daqui, ao olhar tudo que o rodeia, perceber que a grande parte não fomos nós que criamos. E quando o véu da noite cair sobre a sua alma aflita, você abrir a capa do próprio ego e olhar o céu, eu duvido que você descreia de Deus. Ou encontre nas estrelas, nas árvores que balançam, nas flores que graciosamente nascem à beira das valetas desta cidade, sem que ninguém as plantasse. Eu duvido que você negue Deus. Mas se negar, quem é você? Alguém sem rumo, sem prumo, sem estrada. Alguém que simplesmente veio à terra para não fazer nada. De onde você veio? Do universo. Mas o universo é a casa de Deus. E nele somente habitam os filhos seus. Se tiver dores, torne as suas lágrimas o regato cristalino que regue as flores do caminho e leve o aroma da paz. Saia daqui com Deus e descubra quanta paz. Caminhe. E se estiver na escuridão, acenda a luz. Porque nós estamos na casa de Jesus. Nessa terra, nesse planeta, amor. Que não abramos espaços para o sofrimento, para a dor. E que de nossa alma exale a mais profunda gratidão. De joelhos, de mãos postas, digamos ao infinito que Ele é o quadro mais bonito que fala do seu Criador. Para tanto, Ele é feito só de amor, como eu, como você, como nós, que nos elevando deste céu que na terra se ergueu a uma só voz, vamos dizer: muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Que assim seja. Uma boa tarde e muita paz a todos.